Amores, vamos começar mais uma aula do livro. Ó, quem não pode faltar na nossa aula, a Fernandinha. E hoje vocês vão estudar novamente, porque vocês já estudaram em casa semana passada, né? O texto é O Sábio e o Barqueiro. Esse conto, ele está no livro Histórias da Tia Val. Vocês vão responder o trabalho avaliativo desse texto, certo? O trabalho avaliativo ele tem 10 questões, as questões são contadas, né? Vai ser o total de scores de 30 scores. E vocês vão dar a opinião de vocês e também relacionada ao texto, tá bom? Então vamos lá. O Sábio e o Barqueiro. O Tomás, o Geraldo e a Fernanda estavam sentados no chão da sala da casa da Fê, enquanto a tia Val preparava um lanche para eles. Os três conversavam sobre a lição que iam fazer dali a pouco. Eles iam até o planetário estudar as estrelas. O Geraldo estava bem animado. O Tomás e a Fernanda até achavam divertido, mas não entendiam por que tinham que aprender sobre estrelas se nenhum deles pretendia ser astronauta. Mas as estrelas não servem só para astronautas, disse a tia Val, enquanto servia suco para os três. Tia, para que eu vou usar a estrela se eu não for astronauta ou astróloga ou fazedora de mapa astral? Acho que para um monte de coisa, nem que seja para namorar debaixo delas, respondeu a tia. Eca, os três se enojaram. Eu acho estrelas muito legal, disse o Geraldo. Se a gente conhecer bem as estrelas, a gente vai saber onde moram os aliens do bem, aqueles baixinhos de cara boa e sem nariz. E onde moram aqueles com cara de lagarto, que com certeza são nossos inimigos. Ô imaginação! Que inimigo, Geraldo? Tomás deu risada do primo. Ninguém nas estrelas é nosso inimigo. Eu até acho as estrelas legais, mas não vejo utilidades para elas hoje. Nem eu, concordou a Fernanda. Muito menos para valer nota para a escola. Eles tinham que concordar nisso, né? Bom, já que vai valer nota, é melhor vocês pararem de reclamar e aprender tudo o que puderem. Vamos lá? Eu vou contar uma história para vocês enquanto vocês tomam seu lanche antes da gente ir. Em algum lugar do Oriente Médio. Por que ele é médio? Fernanda interrompe a tia Val. Fernanda está demorando. Porque ele fica no meio do caminho de quem sai da Europa indo para o extremo Oriente, para a China, Japão. Sabe? Meio de metade, não de menos. Metade como essa história que eu quero contar e que você fica parando no meio. Posso voltar para a história? Pode, os três responderam. Em algum lugar do Oriente Médio existia um rio muito, mas muito largo mesmo. Mas não tinha nenhuma ponte para as pessoas atravessarem esse rio. Sabendo disso, um barqueiro se instalou ali para levar as pessoas de uma margem para outra. Esperto ele, hein? Disse o Tomás. Sim, ele era um homem inteligente, mas que não tinha estudado, não sabia ler nem escrever. Ele nunca frequentou uma escola, mas isso não fazia dele um homem burro. Um dia, um homem muito culto, cheio de livros e malas, precisou atravessar o rio e para isso precisou dos serviços desse barqueiro. Mal o barco deixou a margem, os dois começaram a conversar e o homem culto percebeu que o barqueiro falava errado. Não sabia plural nem palavras muito complicadas. Então perguntou se alguma vez ele tinha ido à escola. Não, senhor, respondeu o barqueiro. Trabalho aqui no rio desde criança. Então, meu caro barqueiro, você perdeu metade da sua vida. O homem culto disse ao barqueiro, deixando-o magoado. Mas o barqueiro era um bom homem, um homem da paz, e não quis brigar. Ficou quieto. Quando o barqueiro chegou ao meio do rio, uma corrente muito forte bateu no barco, fazendo com que ele virasse, jogando tudo o que estava dentro dele na água, inclusive o barqueiro e o homem culto.
Nessa hora, o barqueiro, vendo que o homem culto se debatia e afundava, perguntou: o senhor aprendeu a nadar? Não, respondeu o homem culto. Então o senhor perdeu sua vida inteira. Nossa, exclamou a Fernanda. Sua tia conta umas histórias bem sinistras mesmo, disse o Tomás. Mas o que isso tem a ver com as estrelas? Perguntou o Geraldo. Ai, ai. Sempre tem algum que não entende nada, né? Mas aqui iniciou a Fernanda, casa dela com o Geraldo, Tomás esperando para ir pro planetário, né? Enquanto a tia fazia um lanche, eles estavam conversando, não entendia por que tinha que ir pro planetário estudar as estrelas. E eles não estavam muito interessados não, né? E aí a tia, vendo tudo aquilo, começou a contar mais uma das histórias dela. Lá em algum lugar no Oriente Médio, né? Existia um rio, onde tinha um barqueiro, que ele estava lá desde criança, fazendo a travessia das pessoas. Ele aprendeu, ele não sabia falar direito. Veio um homem culto, né? Começou a fazer perguntas para ele, percebeu que ele não sabia falar muito bem. Perguntou se ele tinha ido para a escola, ele disse que não, porque desde criança trabalhava ali. E o homem começou a ser arrogante, ser soberbo, né? Humilhando o barqueiro. E se achava porque tinha estudado bastante, conhecia a filosofia, lia livros, né? Talvez fosse até um homem assim que falava inglês, outras línguas. E ele começou a maltratar o barqueiro. O barqueiro era um homem bom, era um homem humilde, era um homem sábio. Por quê? Porque pela convivência, pelo dia a dia, tudo que ele aprendeu, toda a experiência dele foi no dia a dia, no cotidiano dele. Então ele conhecia muita coisa. Eu não saberia levar um barco de um lado para outro sem ter feito isso alguma vez, né? E com certeza o homem culto também não. E o barqueiro conhecia toda aquela travessia. E tinha um porém, o barqueiro sabia nadar. Geralmente quem trabalha, né, fazendo travessias, quem trabalha pilotando barco ou remando, né, ele sabe, tem que saber nadar. Aí o homem culto começou a humilhar, se achava muito inteligente, que na verdade o homem culto era inteligente, ele foi tolo na hora, né, porque achava que era melhor do que o barqueiro, e não era. Aí ele não quis brigar. Você acha que o barqueiro agiu certo? E não querer brigar com o homem culto? Com certeza, né? Pra que brigar? Não vale a pena. Aquilo ia passar, não ia mudar nada na vida do barqueiro, né? Então, quando o barco chegou ao meio do rio, tá dizendo, né? Ao meio do rio, uma corrente muito forte, né? Bateu no barco e virou o barco. E eles caíram na água. E antes disso acontecer, o homem culto falou para o barqueiro que ele tinha perdido, né, a metade da vida dele. Tá aqui, ó. Então, meu caro barqueiro, você perdeu metade da sua vida, como se ele fosse em vão, tudo o que ele aprendeu na vida dele. E não era. Aí aconteceu esse problemão aqui, né, já quase no final da história, essa complicação. Eles caíram na água. E aí quem foi que conseguiu sair da água? Quem conseguiu sair nadando? Foi o barqueiro ou foi o homem culto? Foi o barqueiro. Porque a vida dele foi ali no rio, né? Então ele aprendeu a nadar muito bem. Justamente para uma hora dessa, né? Uma hora dessa de tempestade, alguma coisa acontecesse, ele saber nadar. Aí o homem culto, com toda a experiência de vida, de leitura, de estudo, naquela hora não serviu para nada, porque ele não sabia nadar. O barqueiro pergunta assim, ó: o senhor aprendeu a nadar? Aí ele responde, ó: não.
Então o Senhor perdeu a sua vida inteira. Então ele falou falou assim, que tudo que o homem culto, ele aprendeu, todo conhecimento lendo os livros, não serviu de nada. Porque ele ia se afogar e ia morrer. Né? Então, é uma lição para a vida da gente. Se eu aprendo algo, eu tenho sabedoria, eu aprendi alguma coisa. Eu, pelo menos, como eu falei uma vez, eu não sei ir plantar alguma coisa. Por exemplo, uma alface, para ela ficar bem bonita. Eu tenho que estudar para fazer isso, né? Eu não convivi ali no meio dos agricultores para me saber plantar uma alface. Fazer uma casa, eu não sei, quem sabe é o pedreiro, o mestre de obra, né? Então, cada um tem as suas sabedorias. Uns sabem porque leem bastante livros. Outros aprendem no dia a dia, na convivência, né? Então, o barqueiro era um homem sábio da vida. Ele tinha experiência através do cotidiano ali, do que ele vivenciava. E o filósofo, ele só contemplava grandes autores, né, pensadores, mas naquela hora não serviu para nada. Então a gente tem que respeitar o outro. Se ele não estudou, mas a profissão dele ali está me servindo, isso é muito bom, porque a gente precisa dos outros profissionais. E aí nós temos que respeitar, não podemos estar humilhando ninguém, porque não sabe falar corretamente. A gente tem que respeitar a pessoa. A sabedoria é individual, né? Então, o título desse texto é O Sábio Barqueiro, né? E vocês, no trabalho avaliativo, vão responder as 10 questões desse texto e vão fazer um trabalho bem caprichado para tirar uma nota 10, né? Então, meus queridos alunos, a gente tem que respeitar o próximo, né? A sabedoria deles também serve pra gente, ok? Então, meus amores, até a próxima aula. Tchau, tchau!